Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E nós vamos trazer hoje mais uma empresa do setor financeiro, estamos falando do Banco Inter S.A., o Banco Inter S.A., que inclusive nesse ano de 2022 aí, passou aí por uma transformação, deixou a B3 de lado, ficou só nos Estados Unidos. Hoje temos aí as BDRs do Banco Inter sendo negociadas, mas vamos então retratar o que é o Banco Inter, até porque não deixa de ser uma opção de investimentos. Então tem muita gente que também tem investimentos no Banco Inter, tem as BDRs hoje no Banco Inter, e naturalmente que também nos faz a solicitação aqui para saber como é que está a situação do Banco Inter. E a solicitação do Banco Inter veio, sabe de quem? Veio do Paulo Henrique. Oi, Paulo, que bom ter você conosco. Um grande abraço, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem indicou o Banco Inter foi o meu amigo Eduardo Reis, lá de São Paulo. Grande Eduardo. Oi, Eduardo, que bom ter você conosco também, Eduardo. Seja sempre bem-vindo. E também, sabe quem mais? Pedro Henrique. Ô, Pedro, parceiraço aqui do canal também, sempre está me mandando mensagens lá. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em construir e repartir conhecimentos, o nosso curso de análise de balanço para investimentos está disponível na plataforma Hotmart. Inclusive, aqui na descrição tem o link lá para você acessar a plataforma Hotmart e também conhecer o nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos. Então, espero vocês lá na Hotmart também, tá? Mas vamos falar então um pouquinho do Banco Inter, como que começa toda essa história. E o Banco Inter, na verdade, a história dele começa em 1979, quando Rubem Menin e também o Mário Menin, eles criam uma construtora chamada MRV, lá em Minas Gerais. Falando nisso, um grande abraço para todo mundo lá de Minas, que sempre está conosco também aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e obrigado pelo incentivo de vocês. E aí a MRV é constituída lá em Minas Gerais. E aí chega na década de 80, a década de 80 foi uma década muito boa para o setor da construção civil. O Brasil acabou virando aí um canteiro de obras aí dentro da construção civil e a MRV veio crescendo, até porque havia muitas linhas de crédito incentivando também todo esse setor. Porém, chegando na década de 90, aí a coisa travou. Aí as linhas de crédito acabaram sumindo e as construtoras começaram a ter uma série de dificuldades. E a MRV, para poder continuar comercializando os seus imóveis, criou uma própria financeira. Criou a sua financeira voltada justamente para atender ao seu público. E essa financeira, daí ela acaba se transformando também numa financeira para outras atividades também, que é a financeira Intermédium. E aí a Intermédium, além de financiar os clientes da MRV, passou também a financiar pequenas e médias empresas e começou a abrir linhas de crédito para outras finalidades também. E aí, na sequência, no ano de 2005, a Intermédium passa também a oferecer um empréstimo consignado. Então, como financeira, tinha autorização ali também para fazer o empréstimo consignado. Chegando em 2008, aí recebe a autorização do Banco Central para se transformar num banco múltiplo. E aí, então, passou a ser o Banco Intermédium. E aí, com o Banco Intermédio, daí vai diversificando também a sua linha de atuação, também na área de seguros, e depois, aí, na sequência, também com a distribuidora de títulos e valores imobiliários. E aí, no ano de 2014, quando começa a surgir toda a digitalização do setor financeiro, aí o Banco Inter passa a operar também de forma digital. E aí, ao operar de forma digital, conseguiu sair de Minas Gerais e passar a atender também a outros estados de todo o Brasil. E aí o Banco Intermédio começa a crescer para fora do Brasil. Chega no ano de 2017, aí eles trocam o nome, deixa de ser Banco Intermédio e passa a ser apenas Banco Inter. E no ano de 2018 fazem o IPO e se transformam daí numa SA de capital aberto e passa a ter suas ações negociadas na B3. E daí, na sequência, também abriram também lá nos Estados Unidos, na Nasdaq,
também tendo as suas ações negociadas por lá. Chega agora em 2022, o que o Banco Inter faz? Sai da B3 e continua operando apenas nos Estados Unidos. Então, o que nós temos hoje aqui no Brasil? Nós temos apenas as BDRs do Banco Inter sendo negociadas aqui no Brasil. Então, quem tinha ações do Banco Inter, essas ações foram convertidas em BDRs, ou então, quem quis, acabou vendendo as suas ações do Banco Inter, que era o BID, né? E aí, então, ou se desfazia das ações do Banco Inter, ou então, automaticamente era convertida em BDRs. Mas então, vamos analisar, saber como que está a situação do Banco Inter, com os balanços aqui de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes, agora de setembro de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações do Banco Inter S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora referentes a setembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, o que é o Banco Inter através de seus números? É um banco que tem dentro do seu ativo 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Então o que são esses 10 bilhões de reais? São todos os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio do banco. E desses 10 bilhões, 9 bilhões 905 milhões, ou equivalente a 98,3% desse ativo, estão aqui no ativo circulante, no capital de giro. E o que é esse capital de giro? É o dinheiro que o banco tem para movimentar com os seus clientes, os ativos financeiros, né, 6 bilhões 165 milhões, que é o recurso que já está na mão dos clientes do Banco Inter. Por quê? Como que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro através da captação de dinheiro a um determinado custo e ao empréstimo, né, a aplicação desse recurso a um valor bem maior. E aí, naturalmente, que a diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta acaba gerando o ganho do banco, né? Então, o banco ele capta dinheiro de cliente e empresta para outros clientes. Então, está aqui o que ele tem de dinheiro emprestado para outros clientes. 6 bilhões 165 milhões. Chegando em 2020, o banco praticamente dobra de tamanho, vai para 19 bilhões 921 milhões de reais. E aí, onde que ocorre esse aumento? Naturalmente que no ativo circulante, que vai para 19.559, 98,2%. O banco fecha com 2 bilhões 154 milhões de reais em dinheiro no seu caixa e 15 bilhões 368 milhões emprestado para os seus clientes, formando o chamado ativo financeiro. Para 2021, o banco quase que dobra o tamanho de volta, que vai para 36 bilhões de reais. E o capital de giro, 35.962, 98,2%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 500 milhões de reais, mas isso aqui não é preocupante. Por quê? Porque justamente toda essa quantidade de dinheiro que o banco tem em caixa, no caixa dele ele não ganha nada. O que ele tem que fazer? Ele tem que emprestar esse dinheiro. Então, quando ele tira dinheiro do caixa e empresta o dinheiro formando os ativos financeiros, é aqui que o banco ganha. Então, não tem perigo ele ter diminuído o seu fluxo de caixa aqui. Aí aumenta aqui os ativos financeiros para 32 bilhões. Chegando agora em setembro, o banco agora é de 43 bilhões de reais. Sendo que o ativo circulante 42.369, 96,6% a sua representatividade. O volume de dinheiro em caixa fecha com 838 milhões e os ativos financeiros com 37 bilhões 820 milhões de reais. Tá? Então está aqui, o banco ele vem numa crescente. Olhando agora a parte de passivo, o que ocorre com o passivo? O banco ele tem o seu capital próprio, que é esse patrimônio líquido aqui. E aí ele tem os capitais de terceiros, que totalizavam lá em 2019 7 bilhões 915 milhões de reais, 78,5%. Desse endividamento todo, aí o que é o detalhe aqui? A grande parte deles são os chamados passivos financeiros. O que são esses passivos financeiros? Agora, é o dinheiro que ele pega de clientes, né? Então, quando você abre uma conta no banco, quando você faz uma aplicação no banco, você vira um passivo financeiro para o banco. O banco, ao captar esse dinheiro junto aos seus clientes, 7 bilhões 853, esse dinheiro entra no caixa do banco, o banco investe, aplica nos seus outros clientes e aí é que ele gera a sua receita de intermediação financeira. Então, esse passivo financeiro aqui, ele também não é preocupante, por quê? Porque naturalmente, quanto mais recurso o banco pegar de clientes, mais recurso ele vai ter também para emprestar para outros clientes.
Daí chega no ano de 2020, o endividamento agora fecha com 16.597, 83,3%, sendo que dos 16.597, 16.482 são passivos financeiros. Em 2021, fecha com 28 bilhões de reais de endividamento, 76,9%, sendo que 27 bilhões 956 é com passivos financeiros. E agora, em 2022, o endividamento sobe para 35.511, 81% é o peso da dívida, sendo que 34 bilhões e 600 é passivo financeiro. Então, o que ocorre? O banco ele tem a sua dívida, quase que a grande parte dela, aqui 78,9%, é com os seus clientes. E esse dinheiro entra no caixa e do caixa ele sai para ser emprestado para outros clientes, formando a receita de intermediação financeira. Aonde que vai estar essa receita? Ela vai estar aqui na demonstração de resultados do exercício. E começando aqui pelo ano de 2019, qual foi a receita obtida pelo Banco Inter? 905 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a receita da intermediação financeira pulou para 1 bilhão 199 milhões. Em 2021 dá um salto, vai para 2 bilhões 723. E agora em 2022, em setembro, fecha com 4 bilhões de reais de receita de intermediação financeira. Porém, mais importante do que a receita, que é o que a gente sempre cita, é esse número de baixo. Qual foi o lucro obtido pela empresa, pelo banco? No ano de 2019, teve aqui um lucro de 30 milhões 370 mil. No ano de 2020, mesmo com esse crescimento da receita, o lucro fechou em 30 milhões de reais, 30.686. Em 2021, com todo esse salto na receita, olha aqui o que acontece, prejuízo, 55 milhões de reais. O prejuízo só não é maior devido ao crédito de impostos, né, referentes aqui, porque o resultado antes dos impostos mesmo era de 231 milhões negativo. Então, quer dizer, com o crédito de imposto, fechou em 55 milhões de prejuízo. O mesmo ocorre agora em 2022, que fecha com 158 milhões de prejuízo antes do cálculo dos impostos, e aí, naturalmente, por terem prejuízo, vai ter crédito de imposto aqui de 115 milhões, fechando até setembro com 42 milhões de prejuízo. Então, quer dizer, o problema não é o aumento da receita, o aumento da receita está tendo. O problema é que não está conseguindo converter isso aqui em lucro, até porque nós temos aí todas as despesas da operação, que elas vêm absorvendo aqui, ó, 2 bilhões e 400, 2 bilhões e 700, fazendo com que o resultado da operação seja negativo desde 2020, que esse resultado vem sendo negativo, né? E aí, consequentemente, as margens do banco são todas elas negativas. E o que eu trago para vocês é esse quadro aqui, trazendo os demais indicadores relacionados às ações, começando aqui pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação do Banco Inter? R$ 3,60. Isso quer dizer, se nós pegarmos todo o patrimônio do banco, pagarmos todas as dívidas, o que sobrar, dividimos entre todos os acionistas, caberá a cada acionista R$ 3,60. O valor de mercado pelo qual ela está sendo comercializada, com base agora no dia 1º de dezembro, quando da gravação desse vídeo, o valor de mercado estava em R$ 12,77. Naturalmente, por ser uma BDR, é uma ação que ela é negociada em dólar. Então, na verdade, você vai converter isso aqui em dólar. Mas se for comprar no dia, com a cotação do dólar, seria R$ 12,77. E, consequentemente, o PVP é de 3,55, o preço por valor patrimonial. O que quer dizer isso aqui? Que a ação do Banco Inter está com um ágio de 255%. Lucro por ação, como ela vem apresentando prejuízos, então vem aqui com um resultado negativo de 5 centavos por ação, que seria um prejuízo por ação. E naturalmente que a rentabilidade também é negativa, 39 centavos também. Tomando como base aqui os dividendos lá do ano de 2021, em 2021 o Banco Inter distribuiu apenas 2 centavos a título de dividendos, até devido a lucros de exercícios anteriores. E a relação PIL não existe porque, como o banco vem tendo prejuízo, não tem tempo de retorno. Ela primeiro precisa dar lucro para depois de dar retorno. O free float do Banco Inter é de 50,6%, quer dizer, 50,6% das ações estão sendo negociadas livremente só aqui na Bolsa de Nasdaq. E o tag along do Banco Inter é de 100%. O que quer dizer 100%? Que se o Banco Inter for vendido, será pago para os minoritários, a mesma coisa que vai ser pago para os majoritários. Aproveito e trago para vocês aqui esse quadro
com base lá no ano passado ainda, quer dizer, até o começo desse ano, até março, né? Quando o Banco Inter era negociado ainda com o ticker aqui na B3 de BID, né? Então, por esse quadro aqui, você vai vendo ali como que vinha se comportando o valor das ações do Banco Inter, e a partir de 2021, o Banco Inter teve ali ó, uma escalada ali no preço das ações, chegando ali a passar de R$ 20, e daí na sequência as ações começaram a despencar, né? Chegando aqui no mês de março ali praticamente a R$ 7,45. Era o que as ações do Banco Inter valiam. Só que daí em junho as ações deixaram de ser negociadas na B3 e aí passou a ser negociada apenas lá na Nasdaq. E aí, consequentemente, trago para vocês aqui como que vem se comportando o valor das ações do Banco Inter, né, as BDRs do Banco Inter, desde o mês de junho, quando ela passou a ser negociada só como BDR. Então, lá no mês de junho era R$ 20,50, aí as ações caíram, chegaram ali até R$ 12,90. Chega aqui no mês de agosto, ela começa ali todo o processo de escalada, bate nos R$ 21 novamente, e aí começa a cair, e aí ela vai despencando, despencando, até chegar no momento atual aqui, com uma cotação de R$ 12,77. Então por aqui você também vai ver como que vem se comportando o valor das BDRs do Banco Inter, estamos falando aqui em valores em reais, né? Como que vem se comportando o valor das ações, quando que ela teve seu melhor momento, quando que ela teve seu pior momento e como que vem se comportando o valor das ações do Banco Inter. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora você já conhece o que é o Banco Inter aí que inclusive patrocinou também a equipe de São Paulo, também esteve na mídia, né? E tá aí um banco digital, um banco que vem crescendo, também tentando ganhar espaço, e a gente chega aqui na torcida para que consiga também se desenvolver, até porque é uma empresa que também gera empregos, mais de 950 empregos que são gerados pelo Banco Inter. Então a gente fica aqui na expectativa que tudo corra bem, que possa gerar mais empregos ainda, que possa gerar mais renda, mais desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil, né? Precisamos de empresas fortes, porque as empresas estando fortes, elas conseguem fazer o desenvolvimento do nosso país, que é uma das coisas que a gente mais precisa. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, então naturalmente que tem que estar atento como que está a situação de cada empresa, como que cada empresa vem desempenhando o seu papel em termos financeiros, de endividamento, de lucratividade, de rentabilidade, até porque é difícil ganhar dinheiro. Então, como é difícil ganhar dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Investir em empresas que nos passem segurança, que nos passem confiança, para que aos pouquinhos a gente possa construir o nosso patrimônio e lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.